Olá, neste vídeo vamos ver um exemplo que relaciona os polígonos com os lugares geométricos. Vamos ver aqui um exemplo final que relaciona os polígonos com os lugares geométricos. Então temos aqui uma primeira linha A, que é para desenhar um pentágono regular de 8 cm de lado. Para desenhar o pentágono regular, vou usar que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360, ou seja, a soma dos ângulos externos é igual a 360. Como os ângulos externos do pentágono são todos iguais e têm 5 ângulos externos, eu posso determinar quanto é que medem os ângulos externos do pentágono regular, que será 360 a dividir por 5 ângulos externos, que dá 72 graus. Então agora, para desenhar o pentágono com 8 cm de lado, vou com a régua marcar aqui um lado de 8 cm, aqui a meio da folha, para caber aqui no desenho, 8 cm. Tenho aqui o lado AB. A seguir pego no transferidor e vou ter que marcar 72 graus. 72 graus aqui. Um ângulo externo mede 72 graus, o ângulo por fora. Aqui marcado. Então, vou desenhar 8 cm. Marcar aqui 8 cm no lado. Agora, de novo, com cuidado, vou marcar de novo o ângulo externo neste vértice, terceiro vértice do pentágono, 0. Fazer aqui com cuidado. Aqui no transferidor tenho um centro um pouco largo. Se não fizermos rigoroso no fim, vai dar um pouco fora. Então, temos aqui mais 8 cm. Vamos marcar de novo. Agora 72 graus. Com cuidado aqui. 72 graus. Aqui a falta de rigor e os materiais não serem tão direitos quanto isso, pode depois no fim haver uma margem, um bocadinho de erro, e quanto maior for o lado, 8 cm é um lado grande, e então agora, unindo, dá mais ou menos os 8 cm. Há aqui uma pequena imprecisão do uso do transferidor, que tem aqui um centro às vezes um bocadinho ao lado e não sai tão rigoroso quanto isso. Então temos aqui o vértice A, B, C, D e E. Temos aqui o pentágono pretendido. Então agora temos um lugar geométrico que está aqui descrito na linha B, que é sombrear no pentágono o lugar geométrico dos pontos que verificam em simultâneo as três condições. Temos aqui uma primeira condição. Estão mais próximos da reta AB do que da reta BC. A reta AB é esta, a reta BC é aquela. Os pontos estão mais próximos dentro do pentágono desta reta em relação a esta reta, vão estar do lado da bissetriz do ângulo, que está do lado da reta AB. Então vamos ter que desenhar a bissetriz. Aqui as retas AB e BC intersetam-se no ponto B, ou seja, o ponto B está à mesma distância das duas retas. Neste caso, vamos ter, como é que desenhamos a bissetriz? Vamos ter com um compasso com o vértice em B, vamos ter que marcar aqui dois pontos que estão à mesma distância do B em cada um dos lados. De seguida, como este ângulo é obtuso, vou ter que abrir mais um bocadinho o compasso para marcar metade
metade desta mediatriz destes dois pontos. E então agora, com o lápis, vou colocar aqui a bissetriz, vou colocar a tracejado, e então qualquer ponto que esteja nesta zona do pentágono está mais próximo da reta AB, a reta AB está a esta distância, do que está da reta BC. Neste lado estaria mais perto da reta BC do que estaria da reta AB. Ou seja, a distância daqui a aqui é maior que a distância daqui a aqui à reta. Ou seja, um ponto desta zona está mais próximo da reta AB. Todos os pontos que estão nesta zona da bissetriz estão mais próximos da reta AB do que da reta BC. A seguir, temos outra condição, que é os pontos que estão a uma distância de D, deste ponto D, inferior ou igual à distância que estão do ponto C. Ou seja, este ponto médio está à mesma distância de D e de C. Os pontos que estão para o outro lado da mediatriz estão mais próximos de D do que do ponto C. Como é que eu traço a mediatriz do segmento CD? Tenho que abrir mais uma distância superior à metade do segmento. Vou colocar para não ir por cima das letras, não muito. E deste lado, com a mesma abertura, o que é que eu encontrei? Dois pontos que estão exatamente à mesma distância de D e de C. Mas todos os pontos aqui, a mediatriz do lado oposto do pentágono vai ser a bissetriz aqui no ângulo A, como podemos ver, estando o pentágono bem desenhado. Um ponto que esteja deste lado da mediatriz está mais próximo de D do que de C. Se estiver em cima da mediatriz, está à mesma distância de D e de C, em qualquer ponto da mediatriz. E então, por um lado, os pontos têm que obedecer a estas duas condições. Tem que estar deste lado da bissetriz e daquele lado da mediatriz, ou seja, tem que estar aqui nesta zona. Um ponto desta zona está mais próximo da reta AB do que da reta BC e está mais próximo do ponto D, a distância daqui ao ponto D é inferior ou igual à distância que estão do ponto C, ou seja, o ponto C estaria mais longe do ponto que está aqui retratado. Mas ainda temos uma última condição, é que os pontos estão a mais de 3 cm do ponto E. Os pontos que estão a mais de 3 cm do ponto E são os que estão para fora de uma circunferência de raio de 3 cm, estão mais longe de E do que 3 cm. Eu vou ter que marcar aqui 3 cm, um ponto qualquer. Este ponto aqui está a 3 cm, um ponto que esteja aqui mais para fora estará a mais de 3 cm. Se eu marcasse os 3 cm para o outro lado, também estaria a 3 cm, mas esses pontos estão todos onde? Os pontos que estão a 3 cm estão dentro do círculo de raio de 3 cm. Então, um ponto que esteja aqui está a mais de 3 cm do ponto E. Se estiver aqui dentro do círculo, está a menos de 3 cm, neste caso estaria a 2,5 do ponto E. Então, onde é que estão os pontos que eu vou sombrear que verificam mesmo em simultâneo estas três condições? Tem que estar deste lado da bissetriz, tem que estar deste lado da mediatriz e tem que estar fora do círculo. Tem que estar aqui nesta zona. Então, vou pegar um lápis e vou sombrear com cuidado todos os pontos do pentágono que verificam a condição pretendida. É o lugar geométrico dos pontos que verificam o que eu pretendia. O que é que devo fazer agora? É ver se os limites do lugar geométrico são a cheio ou são a sombreado. Vou usar para isso até a caneta. Aqui os pontos têm que estar a uma distância inferior ou igual, a uma distância de D inferior ou igual à distância que estão de C. Ou seja, um ponto que esteja aqui
está à mesma distância, um ponto esteja na mediatriz, está à mesma distância de D e de C. Ou seja, estes pontos também fazem parte do lugar geométrico, ou seja, esta linha é cheio, porque a distância pode ser igual. A palavra igual é que faz a diferença. Aqui tem que estar mais próximos da reta AB do que da reta BC. Então, os que estão da linha da bissetriz não podem ser, porque eles estão à mesma distância de uma reta e da outra. Logo, tem que ser a tracejado. E por fim, uma distância mais de 3 cm do ponto E, a linha da circunferência, também tem que ser a tracejado, porque na linha da circunferência está a 3 cm, não está a mais de 3 cm. Então, o lugar geométrico é isto que está aqui limitado, a caneta. Como queríamos mostrar, este exercício envolve aqui os polígonos e os 3 lugares geométricos, as 3 condições dos lugares geométricos que estudamos.